Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna. Que vitória importante, cara. Que vitória importante. E foi uma vitória do esporte que, desde o começo do jogo, a gente enxergava que era possível. Mas o grande problema foi a escalação inicial do técnico Pepa. E eu já abro esse vídeo colocando, sim, essa crítica, né? De que ele arriscou, ele tentou uma formação diferente que ele não vinha jogando e desde que o técnico Pepa ele assumiu, o Sport teve o seu pior início de jogo, né? Porque foi um início confuso, né? O Sport entrou com três volantes, o Sport entrou com o Julian Fernandes, entrou com o Felipe e entrou com o Pedro Martins. E por sinal, esse segundo fez um jogo horroroso, assim, horroroso. Para quem vinha criticando, poxa, tem que colocar o Pedro Martins, eu concordo que tem que colocar, mas num jogo dessa magnitude, eu não acho que ele deveria ter entrado de frente, tá? E ele atrapalhou demais, foi um jogador que errou bastante. Acho que com uns 15 a 20 minutos ele já tinha errado uns três passes, cara. Sem falar de uma finalização bizonha, de uma grande jogada no primeiro tempo do Wellington, né? E ele deixa o Pedro Martins de frente pro gol e ele finaliza, cara, quase batendo para lateral, sabe? Foi uma finalização muito ruim do Pedro Martins, que começou o jogo ruim. E não foi só o Pedro Martins, tá? Porque também, se a gente colocar a ideia de três volantes que o Sport iniciou, ele deixava o próprio Zé Roberto muito acuado, sabe? Sem participar do jogo. O Lucas Lima também fez um primeiro tempo bem ruim. Tá? E também o Wellington Silva, mesmo correndo, se dedicando muito, não conseguia ter as oportunidades, porque não tinha essa ligação, não tinha essa transição meio ataque, sabe? O Sport, inclusive, é um jogo que o Sport fez muitas faltas, né, no primeiro tempo. O Julian Fernandes, com 3 minutos de jogo, já levou um cartão amarelo, sabe? Já deixou o cara já naquela situação complicada, né? Porque qualquer lance ali a mais que você fizer, você acaba sendo expulso, tá? E o Sport fez um jogo bem ruim. O Paysandu, ele teve algumas possibilidades até mais interessantes que a do Sport no primeiro tempo, mas nenhuma chance clara. Nenhuma chance clara. A verdade é que o Paysandu é um time muito limitado, mas muito limitado, sabe? Um time sem meia, um time sem ponta, um time sem criação. Essa é que é a verdade. E isso acabou facilitando a vida do Sport, que fez o primeiro tempo ruim, muito ruim, sabe? Só que o Paysandu era um adversário também muito ruim. Então isso facilitou o equilíbrio. O Sport tinha mais qualidade, mas estava jogando mal. E o Paysandu, um time ruim. Isso equilibrou. Isso equilibrou. No que equilibrou, o jogo terminou o primeiro tempo 0-0, sem grandes possibilidades. E eu já adianto aqui, no primeiro tempo, a gente já pedia a modificação. O Pepa já deveria ter mexido, tirado pelo menos o Pedro Martins. Outro jogador que fez uma partida bem ruim também foi o Felipinho, mostrando que o Dalbert vai ser dono dessa posição. Dentro do que vem acontecendo, dentro da oscilação do Filipinho, que desde que voltou dessa lesão, né, vem oscilando bastante, né, o Dalbert vai acabar sendo titular desse time em algum momento. Tá? Eu, assim, titular quando eu falo absoluto, né? Porque, óbvio, o Pepa vai tentar mexer, mas eu acho que o Dalbert tem que ser o titular. No segundo tempo, ele faz exatamente as modificações que todo mundo estava enxergando. Ele tira o Pedro Martins, passa a ter dois volantes, deixa o Lucas Lima, né, criando mais e coloca o Barleta na ponta esquerda. E também tira o Filipinho e coloca o Dalbert. Isso fez com que o time do esporte tivesse a variação tática que a gente está acostumado a ver nos jogos do técnico Pepa, dando opções. Não que o Barleta tenha entrado e feito uma partida magnífica, mas só de você ter a opção do Barleta, só de você ter a opção do Dalbert, que é um jogador mais equilibrado, né? A gente coloca o Filipinho mais ofensivo, geralmente tem um lateral que é mais recuado, ele é meio termo. Ele é um cara que apoia, mas também defende. Então é um jogador mais equilibrado, né? Nem é tão bom, assim, não é magnífico atacando, também nem é magnífico defendendo, mas ele consegue equilibrar esse ponto. E foi o que aconteceu. A partir do momento que o esporte, desculpa, tinha dois pontas de origem, o Lucas Lima centralizado, com o Zé Roberto também jogando, mantendo o centroavante, ele dá opções. E numa dessas opções, o Zé Roberto, ele domina a bola, já de frente para o gol, né, de frente próximo da grande área, só que ele enxerga a passagem do Igor Cariús. E essa passagem só foi possível porque tinha a opção do Barleta. Então ele atrai a marcação, ele solta a bola para o Cariús, que mesmo marcado, faz só aquele toquinho trivelinho assim, tirando do goleiro, né? E foi uma bola difícil de fazer o gol.
abrindo o placar. E foi um lance muito difícil, cara, porque o Igor Carius, ele infiltra muito bem marcado, mas consegue com a perna esquerda só tirar do goleiro, fazendo 1-0. E, cara, ele merecia esse gol. Pelo que ele vem fazendo, pelo que ele vem jogando, né? Pelo que ele vem se doando nesse time do Sport, jogando de lateral direito, que por mais que seja um cara destro, mas que jogou a vida inteira basicamente como lateral esquerdo, ele vem jogando muita bola, o Igor Carius, naquela função. Merecia realmente esse gol. Esse gol basicamente deixou o Paysandu mais nervoso, né? Mais nervoso. Deixou o Sport mais equilibrado, porque não tinha aquela agonia maluca, né? De sair dando ligação direta, cruzamento na área desnecessário. Deixou o jogo mais à vontade para o Sport. Eu quero destacar também, cara, que desse jogo eu gostei demais, apesar de ter tido um erro, uma falha ali do Rafael Thierry, mas eu gostei demais do Rafael Thierry e do Chico. Cada vez mais esses dois vão se consolidando. O Rafael Thierry já é consolidado, né? Mas o Chico vai se consolidando. E o Chico, ele tá aprendendo a fazer uma coisa, cara, que ele não fazia antes, que é parar de inventar. Parar de querer dar drible, de querer dar ligação direta, sabe? Tá fazendo o básico. Pega a bola, solta. Se tiver que dar chutão, dá chutão. Não inventa muita coisa. É o zagueirão tradicional. Quem é mais velho vai lembrar estilo Odivan, sabe? Estilo. Mauro Galvão é demais. Mas assim, estilo esses zagueiros dos anos 90, sabe? Os caras, zagueirão mesmo, que não sai jogando. E eu prefiro zagueiro que não sai jogando. Prefiro zagueirão de verdade. Com esse jogo, com esse placar, com essa vitória, o Sport consegue ir para a terceira colocação. E a importância disso é muito grande, porque o Sport vai para a terceira colocação, eu vou até colocar a classificação para a gente ver aqui, com um jogo a menos, tá? Com um jogo a menos. E isso é importantíssimo, porque já vai dando a possibilidade do Sport de encostar, por exemplo, num Santos, caso o Santos ele não vença hoje, de encostar no Novo Horizontino, caso o próprio Novo Horizontino não vença hoje. E também, cara, vou colocar aqui a classificação agora, né? E também, principalmente, se sair um empate. Aí vai ser lindo. Um empatezinho vai deixar o Sport basicamente ali a 4 pontos do Santos e a 5 pontos do Novo Horizontino, né? Então vai ser um resultado para mim interessante, tendo visto que o Sport tem um jogo a menos. Esse jogo a menos pode proporcionar ao Sport, inclusive, dependendo de resultados, até pular para a vice-liderança nas próximas rodadas. Um jogo que, inclusive, nem está marcado ainda. Mas uma vitória importantíssima do Sport. Importantíssima do Sport, que vai dando cada vez mais... como é que eu posso falar? Vai dando cada vez mais cara de Série A. Vai dando cada vez mais cara de acesso. E quando a gente olha, vou até voltar para a classificação aqui, porque é importante a gente ver isso, a gente já começa a olhar um distanciamento do Sport, por exemplo, o sétimo colocado, que já é uma diferença de 5 pontos, que é o América, óbvio. Vai ter que dar uma secadinha, vai ter que dar uma secadinha ainda no América, né? Que ainda vai fazer 28 jogos. Mas assim, já dá uma aliviada para o Sport, já começa a dar uma cara de primeira divisão, de acesso para o Sport Clube do Recife. Vamos torcer para que isso se mantenha dessa forma. Vai ter um próximo jogo agora muito complicado, mas eu vou falar no próximo vídeo sobre isso, tá bom? Quero ver tua opinião, comenta aí, ficou feliz com essa vitória do Sport? Fala aí que eu quero saber tua opinião e é claro, daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo. Um abraço, até já!